Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará comigo. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca do povo de Israel. Nós sabemos que os filhos de Israel, eles ficaram por 430 anos na terra do Egito, porém Deus decide levantar Moisés como grande libertador. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele escolhe Moisés para dar livramento ao seu povo. Você conhece a história? A Bíblia diz que o Senhor chama Moisés e Deus vai enviar pelo menos 10 pragas no Egito ou sobre o Egito, a ponto de Faraó expulsar o povo de Deus daquela terra. A Bíblia diz que Israel agora de fato recebe a sua libertação. E o texto sagrado diz que Israel agora, eles estão peregrinando pelo deserto. E a palavra do Senhor diz que é nesse cenário aqui que Israel vai se deparar com o inimigo. O texto diz que os amalequitas, eles preparam uma guerra para pelejar contra Israel. O texto sagrado diz que é neste ambiente de guerra que Moisés, ele chama o seu capitão por nome Josué e libera uma palavra dizendo: Josué, você vai descer até o campo da batalha, porém eu estarei no cume do monte, ou no cume do outeiro. A Bíblia diz que Josué vai descer para o campo da batalha, enquanto Moisés, ele vai subir ao cume do monte. Moisés libera uma palavra para Josué dizendo: fica tranquilo, porque enquanto você estiver no campo da batalha, ou no campo da peleja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto tu estiver na batalha, eu vou estar no cume do monte, e a vara de Deus estará sobre as minhas mãos. A Bíblia diz que ele vai estar intercedendo pelo seu exército. A Bíblia diz que ele diz que a vara de Deus estaria sobre a sua mão. E toda vez que eu vejo na Bíblia Sagrada, irmãos, a vara ou cajado, eu percebo que o cajado, ele tinha pelo menos 3 finalidades. A primeira finalidade de um cajado na mão de um pastor, louvado seja o nome do Senhor, era no momento que o pastor estava
guiando as suas ovelhas, ou guiando o seu rebanho, acontecia, pastor Júnior, que de vez em quando uma das suas ovelhas caía no despenhadeiro. Uma vez que a ovelha caía no despenhadeiro, o que o pastor usava? O pastor usava as suas mãos para trazer aquela ovelha de volta. Porém, existia algumas situações, Rafael, que a mão do pastor não alcançava a sua ovelha. Então o pastor usava o cajado de pastor, colocava debaixo da pata da sua ovelha e trazia de volta para o caminho. Pastor Daniel, o que isso significa? Porque existem momentos da nossa vida que a nossa mão não alcança, o nosso dinheiro não alcança, a nossa situação financeira não alcança, mas aquilo que Deus entregou nas tuas mãos alcança. Eu queria liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém aqui nesta noite que é líder, que nasceu para liderar, porque vai haver momento da tua vida que a tua mão não vai alcançar, mas o cajado que Deus te entregou alcança. O cajado de autoridade que Deus entregou sobre as tuas mãos alcança, porque Deus é fiel. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor dos Exércitos. Então Moisés, ele acalma o seu servo Josué, dizendo: você vai para o cume do monte, porém a vara de Deus estará nas minhas mãos. A segunda finalidade de um cajado na mão de um pastor era que quando a ovelha se desviava do caminho, ele usava o cajado como uma vara, batia na ovelha e a ovelha voltava para o caminho. E a terceira finalidade de um cajado de um pastor é que o cajado do pastor, ele tinha uma ponta aguda, ou seja, para espantar os predadores. Uma vez que Moisés olha para Josué e diz: fica tranquilo, rapaz, porque enquanto você estiver no campo da batalha, eu vou estar no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O que isso significa? Porque cajado na Bíblia fala da autoridade, oh glória. Cajado na Bíblia fala de autoridade. É Moisés em cima do cume do monte e dizendo: pode descer para o campo de batalha, porque a autoridade está sobre mim, a autoridade está sobre a minha vida. Eu vou liberar algo aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que vai subir para o cume do outeiro, e eu vou dar a autoridade que você precisa. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nessa noite o Senhor está colocando a autoridade necessária para esta guerra. A Bíblia diz que ele está no cume do monte. A ordem dele é: desce para o campo de batalha. Olha só o que ele fala para o seu guerreiro por nome Josué: você vai escolher homens e vai descer para o campo da batalha. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, pastor Júnior? Que nem todo mundo é para estar no campo da batalha, nem todo mundo é para estar na frente da batalha, mas eu quero crer que esta noite, irmão, Deus está selecionando algumas pessoas para estar na frente da batalha, para estar na frente da guerra, para estar na frente da peleja. Sabe o que eu acho interessante? Que Moisés dá uma ordem para Josué descer, aí ele diz: eu vou subir o cume do outeiro. Só que Moisés não vai subir sozinho. A Bíblia diz que está com ele Ur e está com ele Arão. Eu vou liberar isso aqui baseado nesta campanha. Você vai subir este monte, você vai subir esta montanha, mas Deus já está selecionando alguém para estar do teu lado. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou selecionando nesta noite alguém para estar do teu lado. Quem pega o poder é... eu estarei no cume do monte, a vara de Deus estará comigo. Tu desce ao campo da batalha.
e vai pelejar contra os amalequitas. O texto sagrado diz que Josué escolhe homens para esta guerra, para esta batalha, para esta peleja. E o texto sagrado diz que Moisés está no monte. O que é que Moisés está fazendo? Moisés está intercedendo pelo exército. Aí sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia Sagrada diz que enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, a Bíblia diz que no arraial de Israel está tendo alarido de vitória, está tendo barulho de vitória, está tendo barulho de milagre. Eu vou liberar isso aqui, porque esta igreja é uma igreja séria, e eu tenho certeza, irmãos, porque enquanto você está vivendo uma guerra, enquanto você está vivendo uma peleja, neste altar tem homens e mulheres de Deus, de mãos estendidas, de mãos levantadas. Pastor Júnior, o grandão está na casa e está dizendo: enquanto tiver mão estendida neste altar, aí embaixo vai ter testemunho de vitória, aí embaixo vai ter testemunho de milagre, aí embaixo vai ter testemunho de conquista. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto tiver mãos estendidas neste lugar, tem barulho de vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir porque Ele merece. O texto diz que quando as mãos de Moisés estão levantadas, tem barulho de vitória, tem barulho de milagre, tem barulho de conquista. O problema é que o texto sagrado diz que as mãos de Moisés eram pesadas. O texto diz que quando Moisés baixa as mãos, Amaleque começa a prevalecer. Amaleque começa a vencer a guerra, Amaleque começa a vencer a batalha. E se eu fosse perguntar para alguém aqui nesta noite, eu perguntaria: tu vai permanecer de mãos levantadas, ou você vai abaixar as tuas mãos? Você vai permanecer de mãos levantadas, ou você vai baixar a guarda? Você vai permanecer de mãos levantadas, ou você vai desistir do ministério? O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: você não pode baixar as tuas mãos, porque se você abaixar as tuas mãos, alguém para lá na tua casa, alguém para lá na tua empresa, alguém para lá no teu trabalho, alguém para lá na tua rua, alguém para lá na tua quadra, alguém para lá onde você congrega. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu te chamei para permanecer de mãos levantadas, diz o Senhor dos Exércitos. E quando ele está de mão levantada, Israel prevalece. E quando Moisés abaixa as mãos, o texto diz que Amaleque prevalece. É nesse cenário aqui, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que U e Arão vai tomar uma atitude muito boa. O texto diz que um segura de um lado e o outro segura do outro lado. A Bíblia Sagrada diz que eles sustentam as mãos de Moisés para cima. Por quê? Porque eles entenderam que uma vez que a mão da liderança está erguida, no arraial tem barulho de vitória. No arraial tem barulho de milagre. No arraial tem barulho de milagre, de vitória. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Porque nesse cenário aqui, Rafael, eu entendi que o que estava pesando aqui não era apenas as mãos de Moisés, mas o que estava pesando aqui era o cajado que estava sobre as mãos de Moisés. Perceba que Moisés disse: eu vou subir para o monte, mas o cajado de Deus estará sobre as minhas mãos. Se fosse uma geração que eu conheço por aí e visse esse cenário, ia olhar para o pastor Moisés e dizer: pastor Moisés, não está suportando o cajado não? Então coloca na minha mão que eu resolvo, rapaz. Tem uma geração por aí, irmão, que quer ensinar o pastor como é que se dirige culto, quer ensinar o pastor como é que se prega. Se fosse uma geração que eu conheço, ia dizer: pastor,
pastor Moisés, não aguenta o cajado, coloca na minha mão. Mas sabe o que eu acho lindo em Ur e Arão? É que Ur e Arão entendeu que o cajado só funciona na mão daquele que Deus levantou, na mão daquele que Deus vocacionou, na mão daquele que Deus escolheu. Quem quiser pegar o cajado pode pegar, mas o grandão está na casa e está dizendo: só vai funcionar na mão daquele que eu escolhi, na mão daquele. Deixa eu ver se alguém pega o poder das... Quem sabe alguém está ouvindo eu entregar essa mensagem nesta noite e está dizendo: pastor, me prova na Bíblia que eu quero ter certeza do que o senhor está falando. Então lá vai. A Bíblia diz que tem um menino morto no quarto alto. Geazi vai até o pastor Eliseu e diz: pastor Eliseu, o menino está morto, então coloca o cajado na minha mão que eu resolvo. Aí a Bíblia diz, porque Eliseu é muito simples, Eliseu pega o cajado, coloca na mão de Geazi. Geazi vai até o quarto alto, toca sobre o corpo do morto, e a Bíblia diz que o morto não ressuscitou. Por que não ressuscitou? Porque o cajado só funciona na mão daquele que eu levantei, na mão daquele que eu escolhi, na mão daquele que eu vocacionei. Eu vou profetizar na vida de alguém. A pergunta é: Deus colocou o cajado na mão de quem? Foi na tua mão? Então fica tranquilo, então fica tranquilo, então fica tranquilo, porque o cajado só vai funcionar. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado. Diga: o cajado só vai funcionar na mão daquele que Deus vocacionou. Então Ur e Arão aqui, irmão, não quer o cajado. Ur e Arão aqui não quer a cadeira. Ur e Arão aqui não quer o lugar de Moisés. Ur e Arão aqui não quer puxar o tapete de Moisés. A Bíblia diz que um segura do lado direito e o outro segura do lado esquerdo. Oxalá que nesta noite Deus levante pelo menos um Ur e pelo menos um Arão, pastor Júnior, que entendeu o que Deus tem neste lugar. Que Deus levante pelo menos um homem ou pelo menos uma mulher para estender a mão e dizer: se depender de mim, a mão da minha liderança vai permanecer de pé, vai permanecer de pé, vai permanecer de pé. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa. Um segura de um lado, outro segura do outro, e o texto sagrado diz que eles pegam uma pedra e colocam por baixo. Eles colocam uma pedra por baixo. O interessante é que tem uma geração aí, irmãos, que olha assim para o pastor Daniel e diz: não, o pastor Daniel deve estar tranquilo, vamos pegar a pedra e colocar por cima. Às vezes olha para o pastor Júnior e diz: não, o pastor Júnior está tranquilo demais. Em vez de colocar a pedra por baixo, vamos pegar a pedra, vamos colocar por cima. Só que o texto diz que Arão e Ur, Robson, pega a pedra e coloca por baixo, não coloca por cima. E eu vim liberar algo ao coração de alguém aqui, porque tu não foi chamado para ser o prejuízo do evangelho. Tu não foi chamado, irmão. Não, o grandão está na casa, está dizendo: tu foi chamado para ser bênção. Tu foi chamado para somar. Porque eu estou pregando para homens e mulheres aqui que são responsáveis pelas suas casas, pelas suas famílias. Porém, a liderança é responsável pela família deles e pela sua família. Moisés aqui é responsável por quase 2 milhões de pessoas. O texto diz que ele está no cume do monte intercedendo. Um segura de um lado, Arão do outro. Eles pegam uma pedra e colocam por baixo, porque eles entenderam que estava pesado demais,
estava complicado demais, mas que eles estavam ali para somar na vida do pastor Moisés. Eles sustentam a mão do homem de Deus no momento mais difícil da sua caminhada. E eu vou liberar isso aqui, porque quem disse, irmãos, que a vida ministerial é só prova, é só luta, é só deserto, é só pancada, é só dificuldade, é só notícia ruim? Eu vou profetizar só na vida de quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: no meio desta tua trajetória, no meio desta tua caminhada, eu estou preparando lugar de descanso. Eu estou preparando lugar de descanso. Eu vou melhorar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: no meio desta caminhada, no meio desta trajetória, eu estou preparando alguém para dividir o peso, para dividir a carga, para dividir o peso, para dividir a carga. Eu estou pregando para a igreja certa aqui nessa. Bata no peito e diga assim: se depender de mim, eu vou dividir o peso, eu vou dividir a carga. A Bíblia Sagrada diz que um segura de um lado, Arão segura do outro. Eles colocam uma pedra por baixo, porque eles entenderam, oh glória, que estava pesado demais. Aí sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia Sagrada diz que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, Deus estava dando livramento para o seu povo. Deus estava dando livramento para o seu povo. Deus estava dando livramento para o seu povo. É por isso que Deus vai levantar uma geração poderosa aqui nesta noite, que vai sair deste culto dizendo: se depender de mim, o meu pastor não vai abaixar as mãos. Se depender de mim, a minha pastora não vai abaixar as mãos. Se depender de mim, o corpo de obreiro desta casa não vai abaixar as mãos. Alguém vai perguntar por quê? Porque eu aprendi no culto que enquanto tiver mãos estendidas neste altar, tem milagre na minha casa, tem providência na minha casa, tem conquista na minha casa. Ele permanece de mãos estendidas. O texto sagrado diz que as mãos de Moisés são sustentadas até a noite, antes que o sol se pôr. A mão dele está estendida. E a Bíblia diz que Josué, ele destrói os amalequitas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A fio de espada, ou a fio da espada. Quando eu olhei para isso aqui, eu percebi, pastor Júnior, que pelo menos 3 coisas aconteceram aqui, para que Josué vencesse esta guerra, e para Josué vencer esta batalha. Pastor Daniel, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu: o céu estava aberto para Josué. O céu estava aberto para Josué. O céu estava aberto para Josué. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: o céu está aberto para você. O céu está aberto para a tua casa. O céu está aberto para o teu casamento. O céu está aberto para o teu ministério. E quem tem céu aberto, tem milagre, tem providência, tem conquista. Tem milagre, tem providência e tem conquista. Eu tenho certeza, irmão, que o céu está aberto sobre esta casa nesta noite. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: para Josué vencer esta guerra, o céu estava aberto para ele. Porém, a Bíblia diz que o céu, Rafael, está aberto para todos. O céu está aberto para os bons, para os ruins. O sol brilha para todo mundo. A segunda coisa que faz com que Josué vença esta guerra é a habilidade que ele tinha. É a habilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Porque o texto diz que ele destruiu os amalequitas a fio da espada.
E eu vou liberar isso aqui só para quem pega. Porque enquanto você está neste culto, nessa noite, Deus já está te dando a habilidade necessária. Deus já está dando a habilidade que você precisa. Deus está colocando sobre as tuas mãos o que você precisa. E com Deus, irmão, Ele vence umas guerras diferentes, Davi. Ele vence uma guerra diferente, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que tem um gigante afrontando, aí Deus levanta Davi, e a Bíblia diz que com apenas uma pedra o gigante tomba. Tem 1000 soldados querendo lutar contra Sansão, aí a Bíblia diz que com uma queixada de jumenta Sansão mata todo mundo. Pastor, o que é isso? É a estratégia de guerra que Deus dá, é a habilidade de guerra que Deus dá, é a unção que Deus dá, é o poder que Deus dá, é a autoridade que Deus dá. Oh, glória a Deus. Deus sabe trabalhar, irmãos. Tem 10 meses, pastor Júnior, que eu retornei para a sede. E tem um camarada lá que ele tem uns 5 anos que não pisa o pé mais na igreja. E quando eu retornei para a sede, eu fiz uma campanha na casa dele de 10 segunda-feira. 10 segunda-feira, irmão. Toda segunda-feira eu estava na casa dele. Eu acho que das 10 ele foi 3. E olha que era na casa dele, né? Ele dava um jeito de fugir, de sumir. Ele desaparecia do mapa. Ficava mais tarde trabalhando para não chegar na campanha. Mas a gente fez. Eu fiz às 10 e quem desapareceu foi eu. Aí eu sumi. Aí eu tive na casa dele ontem de ontem. Ele estava impactado. Ele veio do mundão, irmão, da bagaceira. É um milagre de Deus. Eu disse, meu filho, é um milagre de Deus. Ele levou um tiro na veia artéria, irmão. Tiraram uma veia da outra perna para poder... Um milagre de Deus. E eu cheguei na casa dele, ele estava espantado. Ele disse, Daniel, rapaz, tu é homem de Deus mesmo. Eu falei, o que foi, moço? Ele disse, é porque eu tive um sonho muito forte. E no sonho, Deus te usava para me dar livramento. Tu me agarrava assim e me dava livramento. Eu estou impactado com esse sonho. Eu falei, olha, eu fiz 10 dias de campanha. É como se não fosse nada. Eu sei que foi no mundo espiritual. Só que Deus vai lá e dá apenas um sonho. Deus dá apenas um sonho para o camarada. E o camarada fica quebrantado. É por isso que às vezes a gente não entende, mas é 7 dias de campanha, vamos fazer muralha, vamos subir no monte, e às vezes a gente acha que nada está acontecendo, oh glória, só que de repente Deus desce no ambiente e opera o milagre, e opera o milagre, e opera o milagre. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, o céu já está se movimentando, Deus já está te dando a habilidade que você precisa para você viver milagre. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Então a primeira coisa que acontece aqui para Josué viver o milagre é o céu aberto. Segundo, é a habilidade que ele tem. Terceiro, as mãos de Moisés estendidas. As mãos de Moisés estendidas. Eu disse que o céu está aberto para todo mundo, irmão. Eu estou pregando para pessoas que o céu está aberto, Rafael. Eu estou pregando para pessoas que o céu está aberto e está derramando chuva de bênção sobre a tua vida. Eu estou pregando para pessoas, irmão, que talvez eu poderia estar sentado aí ouvindo você pregar aqui. Por quê? Porque Deus te deu habilidade para pregar. Porque Deus te deu habilidade para cantar. Porque Deus te deu autoridade e habilidade para orar. Quem sabe eu estou pregando para homens e mulheres que têm o dom e têm o talento de Deus. Mas o mais interessante aqui desta palavra é o que Josué entendeu. Porque melhor do que ter céu aberto e melhor do que ter dom é estar debaixo da autoridade que Deus designou para que ele vivesse o milagre. Porque ele só viveu o milagre porque ele entendeu que coisa boa é ficar debaixo da cobertura que Deus levantou
levantou para a vida dele. Eu vou liberar isso aqui, porque essa mensagem aqui não é para quem está dizendo: pastor, não manda na minha casa, pastor, não manda na minha vida. Não, essa mensagem não é para você. Essa mensagem aqui é para quem entende que coisa boa é ficar debaixo da autoridade que Deus levantou, que Deus levantou, que Deus levantou. Peguem o poder desta palavra nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você ficar debaixo da autoridade, vai ter milagre, vai ter conquista, vai ter providência, vai ter bênção da parte de Deus. A Bíblia diz que ele entendeu. Olha o segredo dessa vitória aqui, irmãos. Porque se fosse uma guerra nos dias atuais, o Brasil não tem, né? Mas eu acho que ele ia caçar gente e comprar uma bomba atômica para guerrear. Quem sabe os melhores tanques de guerra para guerrear. Quem sabe contratar um exército de um outro país para lhe ajudar. Só que Josué olha e diz: vai indo para o campo da batalha, porque eu vou subir para o cume do outeiro. Eu vou subir para o alto do monte, e é lá de cima que eu vou estar intercedendo. Oh, glória! Oh, glórias a Deus. Ele está presente aqui nesta reunião e está dizendo: meu filho, enquanto você estiver vivendo os piores momentos da tua vida, as guerras mais travadas da tua vida, sobe para o monte da oração, sobe para o monte da humilhação, sobe para o monte da minha presença. Eu disse, vou repetir, o que seria mais importante, irmão, numa guerra? Preparar o exército bem? Para lutar a peleja ou subir para o monte? Parece contraditório, mas a Bíblia diz, e é bem clara, que a vitória aqui nesse texto veio porque tinha uma liderança no cume do monte, intercedendo pelo seu exército. Se eu fosse você, toda vez que passasse pelo pastor Júnior Andrade, olhasse para ele e dissesse assim: pastor Júnior, está proibido de abaixar as mãos. Toda vez que você passasse pela sua pastora, desse uma olhada para ela e dizia: pastora, está proibida de abaixar as mãos. Toda vez que você visse um obreiro aqui desta casa, você olha para ele, aponta para ele e diz: está proibido de abaixar as mãos. E se eles perguntar por que eu não posso abaixar as mãos, é porque eu aprendi, meu pastor, que enquanto tiver mãos estendidas nesta casa, vai ter milagre, vai ter conquista, vai ter providência, vai ter milagre, vai ter conquista e vai ter providência, vai ter milagre, vai ter conquista e vai ter providência. Eu vou liberar isso aqui, pastor Júnior Andrade. O Senhor está proibido de abaixar as mãos, porque enquanto tiver mãos estendidas dentro desta casa, tem milagre de Deus, tem resposta de Deus. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Eu não sei se eu já disse isso, irmãos. Eu congrego no mesmo lugar tem 14 anos. Eu aceitei Jesus lá, me reconciliei com Jesus lá, e eu estou lá até hoje. Se em nome de Jesus eu vou ficar lá até o arrebatamento. E os meus pastores são muito simples. Minha pastora é uma bênção. Minha pastora vive no cume do monte. Eu disse para ela que eu vou fazer uma abaixo-assinada para proibir ela de ir para o monte. Ela vive no monte, de manhã, de tarde, de noite. A gente faz uma festa muito grande, pastor Júnior, no mês de agosto, uma convenção de 3 dias. Cerca de 500 pessoas, 550 pessoas, fora crianças, todos os dias. Uma convenção lotada no último dia, domingo. 5 horas da tarde, ela olhou e disse: meu filho, a gente pode ir lá no monte? Eu disse: misericórdia, pastor, é o último culto, é o último dia da convenção. A senhora quer ir no monte? Ela: eu preciso ir. Eu disse: amém. Chamei minha esposa, passamos na casa dela, pegamos ela. Robinho, quando eu parei o carro, ela abriu a porta e desceu correndo. Acho que ela tem quantos anos, Bel, tu sabe? Quase 60 anos, né? Ela abriu a porta do carro e disparou. Digo: quem pega? Irmão, não tem quem consegue fazer umas muralhas com ela, voada, no 12. E às vezes, depois de uma grande festa, irmão, pessoas às vezes querem fazer 1001 coisa, menos o que, pastor?
voltar no monte. Pois quando acaba a festa, ela diz: a gente precisa agradecer agora no monte. A festa acabou, ela disse: agora a gente vai fazer uma campanha de 5 dias de oração. Eu disse: eita glória, Jesus. Aí eu disse para ela: pastor, não vai ter nenhum pregadorzinho não. Ela disse: não, nós vamos só orar, só oração. E de vez em quando tem uns engraçadinhos, porque quando eu entreguei a igreja, alguém olhou para mim e disse: pastor Daniel, por que o senhor não vem para cá, para o nosso campo? Porque o nosso campo é grande, se você vir para cá, as portas vão se abrir para você. Tu vai ver, teu ministério vai decolar. Eu olhei para ele, irmão, e não é soberbo. Eu disse: meu filho, com muito respeito, eu estou pregando no teu campo mais do que você. Porque o segredo não é o campo, irmão. O segredo é a liderança que você decidiu honrar. O segredo é a liderança que você decidiu honrar. O segredo é a liderança que você decidiu honrar. Se eu estou aqui nesta noite pregando a palavra de Deus, é porque eu estou debaixo da liderança que Deus levantou para com a minha vida. Enquanto eu estou debaixo desta liderança, Jesus está me usando, Deus está operando e milagres extraordinários estão acontecendo. Então eu vou liberar isso aqui para você. O grandão está na casa e está dizendo: permaneça debaixo da liderança que Deus levantou para com a tua vida. Porque enquanto você ficar, é isso mesmo que vai acontecer. Vai acontecer milagre, vai acontecer conquista, vai acontecer providência de Deus. Aplauda Jesus. Eleva a calamaia, céu é quemina. Se coloque de pé. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: permaneça. Diga: permaneça debaixo da autoridade que Deus vocacionou para ser uma bênção na tua vida. Eu amo o ministério de Eliseu, porque enquanto Elias prega, Eliseu serve água para Elias. Enquanto Elias prega, Eliseu serve água para o profeta. Enquanto Elias ora, Eliseu deita água na mão do profeta. Enquanto Elias ora e o morto ressuscita, Eliseu deita água na mão do profeta. Enquanto o ministério de Elias está em evidência, Eliseu apenas intercede pelo ministério de Elias. Mas sabe o que eu acho lindo? É quando Deus revela para Eliseu que Elias será tomado, que Elias será arrebatado. Aí Elias percebeu, pastor Júnior, que Eliseu serviu ele de tão bom coração, que ele faz uma pergunta: o que você quer? Parece que eu vejo ele perguntando: quer pregar como eu prego? Parece que eu vejo Eliseu respondendo: prega demais, mas eu quero pregar 2 vezes mais. Parece que eu vejo Elias perguntando: quer orar como eu oro? Parece que eu vejo ele respondendo: ora demais, mas eu quero orar 2 vezes mais. Aí sabe o que eu acho lindo? É que no ministério de Elias, ele operou 7 milagres na presença de Deus. No ministério de Eliseu, Eliseu operou 13 milagres na presença de Deus. Parece que eu vejo alguém fazendo chacota e dizendo: se fosse o profeta da porção dobrada, ele teria que operar 14 milagres. A Bíblia diz que Eliseu morre e é sepultado. Está acontecendo uma guerra, um soldado morre, alguém pega o soldado morto e joga dentro da cova de Eliseu. Quando o soldado morto toca nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscita e pula de dentro daquela cova vivo. O que isso significa? Se você servir a tua liderança, se você servir esta casa, a porção dobrada de Deus vai descer, a unção da parte de Deus vai descer. Deixa eu ver que alguém pega. Sai do teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar isso sobre a tua vida. Unção.
Enquanto a equipe de louvor adora, Deus vai derramar da sua unção, Deus vai derramar da sua presença, Deus vai derramar da sua graça, Deus vai derramar poder aqui nesse lugar. Pode adorar, pode adorar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você.